Muito bom dia, amados e preciosos irmãos. Deus continue vos abençoando. É o desejo dos nossos corações. É a minha oração por vós, que vós todos sejais cheios do Espírito Santo, que possam viver uma vida plena em Cristo Jesus, uma nova vida, viver em paz, na medida do possível com todos e em paz com Deus. Dias difíceis, dias trabalhosos, dias angustiantes, temos passado. Mas há uma esperança viva em cada coração daqueles que têm recebido a vida de Cristo em si, a vida eterna. Nós temos percebido, observado, como Jesus mesmo disse: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. É um fato isto, não é apenas um passatempo, porque para nós chegarmos à vida eterna, a gente tem que ter a natureza mudada, ter Cristo em nós. Não é praticar, como Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 6, Não é apenas se circuncidar ou deixar de circuncidar, não é aguardar dias, tantas coisas que às vezes nós colocamos no lugar do novo nascimento e nós enganamos às vezes a nós mesmos. Através de uma boa aparência, através de boas ações às vezes. É claro que aquele que tem Cristo em coração vai ter uma aparência santa. Mas a aparência santa em si só, ela engana tanta pessoa que ela se envaidece e se julga melhor do que os outros porque tem aquela aparência. É como Jesus falou sobre o jejum. Quando vocês forem jejuar, não sejais como os hipócritas, que saem aquele olhar quebrantado e para mostrar aos outros que estão jejuando. Aquilo é hipocrisia, E às vezes uma santidade aparente é uma hipocrisia, mas a pessoa se ilude com aquilo, Então nós vamos ver sobre a nova criatura alguns minutos. Paulo diz aos Romanos 6, aos Gálatas 6, verso 12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esse vos obrigo a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Naquele tempo, quando a pessoa não era circuncidada, então ela era perseguida, porque a lei ordenava que fossem circuncidados, circuncisão da carne. Mas aquilo era para fugir da perseguição, de serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Às vezes as pessoas fingem uma vida para agradar o pai, agradar a mãe, agradar o pastor, agradar seu líder. Mas você não tem que agradar eles com uma vida fingida, você tem que agradar a Deus com uma vida pura e santificada por Ele mesmo, se render completamente a Deus. Aí ele diz, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Circuncidou, tá vendo?
Está indo à igreja, está vendo? Está obedecendo o Pai, está vendo? Mas uma coisa forçada. Não é isto aí, a nova natureza. Não é uma coisa hipócrita, fingida, é uma coisa natural, de dentro para fora, uma mudança interior. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Não tem virtude alguma essa santidade fingida, mentirosa e hipócrita. Não tem. Deus não olha a aparência do homem. Nós nos iludimos com a aparência. Nós nos iludimos com isto. Mas lá dentro, meus irmãos, é o coração. O que você tem aí dentro? Rancor, ódio, transgressão, desobediência. Mas na presença das pessoas tem aquela santidade hipócrita, mentirosa. E às vezes as pessoas dizem assim, aquela ali é rebelde. Porque às vezes não tem uma aparência tão boa como você queria que tivesse, mas o coração lá dentro está juntinho com Deus. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas se o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Ele conclui a carta aos Gálatas com este versículo, A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Vamos buscar esta coisa interior, esta perfeição de dentro para fora. A vida, isso que é a vida eterna. Isso, na verdade, que é a vida eterna. Na oração de João, capítulo 17, que Jesus orou pelos seus discípulos, ele fala sobre a vida eterna. Bem no começo da oração, e Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Nosso desejo maior, a nossa prioridade mesmo de corpo, alma, de coração, tem que ser a vida eterna. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós devemos estar totalmente, 100% rendidos ao Espírito Santo. Porque o que vivifica? É o nosso ego, nossa capacidade intelectual que vai nos vivificar? Não, é o Espírito. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita.
As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Isso são palavras de Jesus, João 6, capítulo 63. O Espírito é o que vivifica, então nós temos que dar lugar ao Espírito. Temos que dar lugar à perfeita vontade de Deus e buscar essa natureza de Deus em nossas vidas. Estarmos ligados a Ele, essa nova natureza. Como Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 4, Pedro nos dá esse conselho, essa orientação. 2 Pedro, ou 1 Pedro capítulo 4, Pedro diz desta forma, capítulo 4, capítulo 1, verso 4 de Pedro. Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada no céu por vós. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4 diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Como vamos nós escapar da concupiscência que há no mundo? Como nós vamos escapar de nós mesmos, dos nossos egos, das nossas vontades, das nossas vaidades, das nossas idolatrias, das nossas falcatruas? É através desta nova natureza que Jesus, por sua graça, concede a nós, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então, através de nós nos submetermos, recebermos dele estas virtudes, então ele nos dá essas promessas, e através dessas promessas que nós vamos viver por ela, como Abraão viveu. E creu Abraão em Deus, e aquilo foi imputado por justiça. E Abraão creu e saiu a peregrinar por uma promessa. E nós temos uma promessa de vida. Nós temos uma promessa de sermos participantes da natureza divina. Através do novo nascimento, através de sermos uma nova criatura, quando nós alcançamos este novo nascimento. A vida eterna, ela vem através do novo nascimento. A vida eterna, ela vem através de nós nos submetermos por completos a Deus e deixarmos que Ele molde-nos, faça de nós um vaso novo, deixarmos de que Ele nos dê graça, e para que nós possamos vencer as concupiscências que há no mundo. 1 João capítulo 5, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Olha, é através desta promessa que Deus fez, deste novo nascimento, nos tornarmos novas criaturas e nascermos em Cristo,
porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E quando o amor de Deus pode estar impregnado 100% em nossos corações, então nós estaremos vencendo através do amor. Porque é o amor que leva-nos a vencer a nós mesmos, independente se somos amados ou não somos amados. Olha, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. E nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ó Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que me ajude meus irmãos, minhas irmãs em todos os lugares, angustiados, Senhor, muitas vezes, sofrendo angústias, sem saber muitas vezes o que fazer em muitas ocasiões, mas que o Senhor possa fortalecer a cada um deles, ajudar, Senhor, fortalecendo na graça e no amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.